Quero saudar todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Você que está aqui neste lugar, você que está-me assistindo agora através deste vídeo, que a graça e a paz de Jesus Cristo inunde o seu coração e a sua alma. Mateus capítulo 5. Eu quero trabalhar convosco o verso 4. Mateus capítulo 5, verso 4. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Eu com este texto quero dar continuidade ao nosso estudo das bem-aventuranças. O início do ensinamento de Cristo naquele monte, chamado o célebre Sermão do Monte. Já há longas semanas que nós já vamos no 16º sermão acerca das bem-aventuranças. E os irmãos lembram-se que gastámos cerca de 9 encontros, estudando só a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque Deus é o Reino dos Céus. E nós analisámos que esta bem-aventurança, que está no verso 3, ela é a base de todo o ensinamento de Cristo. Ela é a base de todo o Evangelho. Esta bem-aventurança é a viga de suporte. E ela nos ensina como é um verdadeiro cristão. O que é um verdadeiro cristão? Como nos devemos portar perante a sociedade, perante o mundo, perante a Igreja e perante nós próprios. E agora estamos numa reação natural à primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres em espírito. E nós vimos que pobres em espírito são macários. Macários vem da palavra grega que quer dizer mendigo. E esta palavra de macários era sempre acompanhada de um verbo que é ptisser, que é macários, ptisser, ou seja, mendigo que se arrasta, suplicando a misericórdia e a graça de Deus. E esse macários, ptisser, esse que se arrasta, mendigando a graça e a misericórdia de Deus, quando ele sabe que é pobre em espírito, quando ele sabe a sua condição miserável, pecaminosa, perante a face de Deus, quando ele sabe que só é amigo de Deus porque Deus derramou graça, ele chora. Então esta bem-aventurança é uma reação natural àquele que é pobre em espírito. E eu hoje queria falar, felizes são os infelizes. Felizes são os infelizes. E a primeira pergunta que eu queria lançar é: qual é a sua sensação em ouvir estas palavras? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Felizes são os infelizes, felizes são os que choram. O que é que qual é a reação que está agora catapultando o seu coração? Existe ou não um paradoxo contrastando o mundo e as palavras de Jesus? Sim, porque no mundo, quando você está triste, quando você chora, o mundo diz: não chora não, não fique triste não, levanta a cabeça, busca a força, não dá aí, busca no outro lado. É assim é que o mundo fala, mas Jesus diz: felizes são os infelizes. Isto é um paradoxo. Isto é um andar de contramão, mas muito forte. E todas as 8 bem-aventuranças são um paradoxo, um contraste entre as palavras de Jesus, entre aquilo que Jesus exige de nós e o mundo. O mundo não pensa assim. Jesus está opondo a tudo aquilo que nós pensamos e conhecemos. Chorar é um estado de fraqueza. Aliás, eu desde pequenino que eu ouço um homem não chora, eu sou um chorão. Mas muitas vezes choro não é para as melhores razões. Este choro que Jesus está aqui falando, nós vamos entender
porque não é um choro qualquer. Toda a estrutura da nossa vida, a loucura pela busca do prazer e do bem-estar, são a expressão e o desejo do mundo para evitar tais palavras de Jesus. O mundo busca o prazer e o bem-estar para não chorar. O mundo busca as loucuras, os desejos de felicidade para não chorar. O mundo busca isso para evitar esta bem-aventurança, para evitar tais palavras. Tudo ao nosso redor hoje ele gira naquele conselho sábio: não chora não, levanta a cabeça, estica os ombros, estica o peito, empina o nariz, não mostra a ninguém a tua fraqueza. Isto é o conselho sábio do mundo. Mas Jesus diz: felizes são os infelizes, felizes são aqueles que choram, felizes são aqueles que são os tristes. Amado irmão, a ideia principal do texto, a ideia principal desta bem-aventurança do versículo 4, é que o homem está desesperadamente entristecido por causa do seu pecado e da sua indignidade. Eu só sou feliz quando eu me entristeço por causa do meu pecado. Mas a outra grande pergunta é: que tipo de tristeza será esta que Jesus está enfatizando? Que tipo de tristeza será esta que Jesus diz: és bem-aventurado se tiveres este tipo de tristeza? Presta atenção que eu lhe vou dizendo. Porque ao ler, não conseguimos dar a devida importância das palavras de Jesus. Bem-aventurados os que choram. Chora, pronto. Se chora já é bem-aventurado. Mas a palavra que Jesus utilizou aqui, a palavra grega que Jesus utilizou aqui para chorar, para choro, é uma palavra que significa lamentar profundamente. Ou seja, é o lamento de luto. Aquela hora, sabe, meu irmão, em que nós vemos o nosso ente mais querido descer à cova, o caixão vai descendo à cova, e naquela hora os intestinos, todo o nosso interior, a nossa garganta se aperta e nós choramos convulsivamente. É esse choro que Jesus está aqui falando. Esta palavra chorar, para que você tenha conhecimento, existem 9 palavras gregas para choro. Esta palavra é a mais forte delas todas. Choro, estas palavras choro, é praeis, ou seja, prantear, lamentar, chorar convulsivamente. Este choro, para que você perceba, se você ler lá em Gênesis 37, 34, quando Jacó recebe a notícia que o seu filho José morreu, diz a Bíblia que então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Você está a imaginar a dor de um pai que recebe a notícia que o seu filho, o seu amado filho morreu, e ele lamenta por muitos dias. É um choro doloroso. É este choro que Jesus está falando. Bem-aventurados estes que choram. Mas olha, meu amado, os que recebem a promessa do consolo, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, não são os que choram a perda de um ente querido. Pastor, não percebi. Até mas não é um choro doloroso. É, mas esse choro, embora seja doloroso, ele não está debaixo da promessa do consolo de Deus.
Quem está debaixo da promessa do consolo de Deus, quem chora dolorosamente e recebe o consolo de Deus, são aqueles que choram pela perca da inocência, pela perda da justiça. Jesus não está falando do choro do luto. Jesus está falando da tristeza do arrependimento do pecado. Nem todos os que choram serão felizes. E por mais curioso ainda, nem todos os que choram serão consolados. Mas você deve estar perguntando, então pastor, que tipo de choro é consolado por Deus? Que tipo de choro é este que Jesus fala? Para que você entenda que tipo de choro é este, entenda então uma coisa: o choro carnal, ele é procedente de uma perca de algo externo. Se eu perder a esposa, eu choro. Se eu perder dinheiro, eu choro. Se eu perder o emprego, eu choro. Se eu perder um ente querido, eu choro. Isso são de coisas externas. O choro que Jesus está falando é o lamento da perca da pureza. É interno. É o choro que vem do coração. É o grito seco e muitas vezes silencioso da alma. É o nó que aperta e que nos sufoca, que quase que não nos deixa respirar. Porque eu me tornei impuro na presença de Deus. Porque eu me tornei inimigo na presença de Deus. Veja qual é a diferença entre o choro da carne e o choro do espírito, o choro do coração. Em 2 Coríntios 7,10, Paulo diz: porque a tristeza segundo Deus, a tristeza que Deus está falando, ela produz arrependimento para a salvação. E que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Outro choro que não é este que Jesus está falando, por exemplo, em 2 Samuel 13,2, Amnon chorou, angustiou-se, porque ele se apaixonou por sua irmã Tamar e depois foi mal aconselhado, e até que acabou por violar a própria irmã. E diz 2 Samuel 13,12, e angustiou-se, chorou. Amnon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer coisa alguma. Esse não é o choro que é consolado por Deus. O rei Acabe também se angustiou muito e deixou até de comer e tudo, quando quis comprar uma vinha de Nabote, e Nabote disse que não lhe vendia. Então, em 1 Reis 21,4, a gente pode ler: então Acabe veio desgostoso e indignado pela sua causa, para a sua casa, por causa da palavra que Nabote, os israelita, lhe falara, quando disse: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou o rosto e não comeu pão. Este não é o choro que agrada a Deus, nem que é alvo do consolo de Deus. Faraó também chorou, se angustiou, porque o povo de Israel estava saindo do Egito. Êxodo 14,5. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração. Este mudou-se o coração é um choro, é uma angústia, é um desespero. Mudou-se o coração do faraó e dos seus oficiais contra o povo e disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse servir? Ficaram sem escravos, então choraram. Não é este o choro que Jesus está falando. Judas também chorou quando reconheceu ter traído o Senhor Jesus. Mateus 27,3 diz: então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso. Ora, também existe o choro do remorso, mas o choro do remorso é diferente do choro do arrependimento. E devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo:
E depois ele vai dizer que não quer as moedas. Por incrível que pareça, Caim foi o primeiro homem a chorar. Mas ele não foi consolado por Deus. Gênesis 4,13 diz: então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que não posso suportá-lo. Mas se você for lá ler, ele não foi consolado por Deus. Todos estes homens não foram consolados por Deus. Então, que tipo de choro é que Jesus está falando? O tipo de tristeza que nós vemos não traz o consolo de Deus. É tristeza legítima? É. É um choro legítimo? É. Mas não é consolado por Deus. Felizes são aqueles que lamentam o seu próprio pecado. E quando você reconhece que é pecador, e quando você sabe que pecou, e quando você sabe que vai continuar a pecar porque é um pecador e tem uma natureza pecaminosa, você chora. Este é um tipo de tortura interna, é uma luta pessoal. Você está sempre consecutivamente chorando, lutando contra si próprio. Por isso Paulo diz em Romanos 7, eu vou ler para si. E assim você vai compreender porque é que Paulo escreveu isto. E veja que Paulo ainda não conhecia estas bem-aventuranças. Possivelmente tinha ouvido falar. Mas ele vai escrever em Romanos 7, a partir do verso 15: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Mas ele sabia que era miserável mesmo. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer e o bem está em mim, não porém o efetual. Ou seja, ele sabia que estava a errar, ele sabia o que é que tinha de fazer bem, mas não fazia. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, segundo a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, veja, repara, porque no tocante ao homem interior eu tenho prazer na lei de Deus. Ele sabe aquilo que é bem e ele sabe aquilo que é mal. O que é que ele faz? O mal. E quando ele faz o mal, ele chora. Porque ele reconhece que errou, reconhece que fez mal, reconhece que pecou. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Repare, aquele que é pobre em espírito, por isso é que esta bem-aventurança é uma causa natural, é uma sequência natural. Aquele que sabe que é pobre em espírito, aquele que sabe que é dependente da graça e da misericórdia de Deus, ele que de cada vez que ele pecar, ele vai chorar, ele vai lamentar o seu pecado. Isto é um choro espontâneo, é um tocar de sineta, isto é um piscar de uma luz vermelha, um sinal de alarme. João, já pecaste? Então eu choro. É um choro espontâneo, espiritual, pelo próprio pecado, e olha o que eu lhe vou dizer, e também pelo pecado dos outros. Aquele que consente o pecado dos outros sem que lhe se cause tristeza ao coração, ele já está pecando novamente. Ele não é pobre em espírito, ele é egoísta, porque ele quer a salvação só para ele. Veja que Davi, ele se levantava contra os inimigos de Deus, não contra os inimigos dele próprio. Ele se irava, ele se aborrecia contra os inimigos de Deus.
Por isso é que Paulo diz: irai-vos, mas não pequeis. Não deis lugar à ira. Mas irai-vos, o que é isso? É a ira santa. Em que eu não concordo, eu não suporto o pecado alheio que traz inimizade entre Deus e o povo. E eu choro pelo pecado do outro, sabia? Eu não posso consentir o pecado, nem em mim, nem no outro. A Bíblia fala que as pessoas que se alegram do mal são os piores tipos de condenados. Aqueles que se alegram do mal, aqueles que consentem o mal, aqueles que têm prazer no mal, e aqueles que até cooperam com o mal, esses vão ter uma condenação ainda maior. Você está entendendo isto? É muito importante que nós entendamos isto. Se nós não entendermos isto, meu amado irmão, você não entende o Evangelho. E por isso é que nós assistimos aí a tanta palhaçada, a tanto circo, a tanto show gospel, tudo menos Evangelho. Chora não. Se estás a chorar é falta de fé. O Evangelho já foi. O Evangelho não mora lá. Olha o que eu lhe vou dizer. O choro pelo pecado é o único caminho para nos livrar da ira vindoura. Quanto mais você chorar pelo pecado, mais longe você está da ira de Deus. É melhor, e é o melhor uso para fazer as nossas lágrimas. Há pessoas que choram por tudo e por nada, menos pelo pecado. Não, chora pelo pecado e deixa outras coisas. Não quer dizer isso, eu não estou dizendo que chorar por outras situações não seja válido ou não seja sincero. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que não é esse choro que traz consolo a Deus, ou esse choro pode ou não ser consolado por Deus. Você está entendendo? É lógico que se você for uma pessoa piedosa, é lógico que você tiver sinceridade de coração perante Deus, quando você estiver triste, quando a sua lágrima rolar, alguém o vai consolar. Veja Jesus no jardim de Getsemane. Deus enviou o anjo para consolar Jesus. Mas Jesus não estava chorando pelo seu próprio pecado. Ele estava chorando pelo pecado alheio, ele estava chorando pelo pecado do mundo, porque ele ia beber o cálice da ira de Deus por causa do pecado do mundo. E Deus, lá em Lucas, diz que Deus enviou um anjo e que o consolava. Portanto, o choro de situações normais da nossa vida, às vezes traições que nós sofremos e essas custam, pessoas que nós pensámos que eram amigos, outras situações, um ente querido, é um choro válido e sincero, mas ele pode ou não pode ser alvo do consolo de Deus. Você está entendendo isto? É a diferença entre o chorar e o arrependimento, chorar pelo pecado. O choro pelo pecado é alvo do consolo de Deus. Chorar por outras situações, muitas vezes, é como chorar, é como chover sobre pedra. Chove sobre a pedra, mas não está lá nada para frutificar. Eu vou lhe dar uma novidade hoje. O choro pelo arrependimento, ela constrói uma estrada para o céu. Cada vez que você chora pelo seu pecado, é uma pá de terra que você mete na sua estrada a caminho do céu. É como o choro de uma criança. Quem nasce novo, ele chora como um recém-nascido. Porquê que o recém-nascido chora? Porque ele quer vida. Ele chora porque quer respirar, ele quer que entre oxigênio nos pulmões. Então, o nascido novo, ele chora pelo arrependimento do pecado porque ele quer vida. Ele deseja a vida, ele anseia, ele aspira, ele precisa, ele necessita. O choro pelo pecado é melhor que o choro do remorso ou o choro do arrependimento. Porque muitas vezes
Nós confundimos arrependimento de pecado com remorso. Não tem nada a ver. Remorso é uma coisa e arrependimento pelo pecado é outra, mas nós muitas vezes chegamos ao Pai e pedimos-lhe perdão, mas é porque estamos carregados de remorsos. Não é porque nós tenhamos na nossa sabedoria, no nosso conhecimento, que nós pecamos porque somos pecadores. Nós pecamos porque o nosso ADN é pecador e nós não queremos, nós rejeitamos esse ADN. Agora, muitas vezes nós embanhamos do pecado conscientemente e então aí sim acende-se a luz do remorso e nós vamos chorando e berrando para Deus. Esse não é o choro que é alvo do consolo de Deus. Porque Deus consegue conhecer o seu e o meu coração. Ele sabe a sinceridade ou a falsidade do coração. Ele sabe reconhecer quando é remorso e quando é um sincero arrependimento. Porque nós somos fracos, nós somos frágeis. Mas olha, para que você entenda o que é choro, existem alguns entraves, existem alguns empecilhos que nos impedem de chorar este tipo de choro. É verdade, existe. E por isso é que nós não assistimos a tantas vezes o choro pelo pecado. Porque existem coisas que entravam, existem coisas que complicam, que nos complicam. A terceira grande pergunta que nós estamos fazendo, então, pastor, pronto, entendi até agora, mas eu agora gostava de saber como é que eu choro o choro que é alvo do consolo de Deus. Como é que eu faço isso? Como é que eu posso chorar e saber que estou sendo consolado por Deus? Em primeiro lugar, toma atenção, abra os seus ouvidos. Livre-se dos empecilhos que o impedem de perceber o pecado em sua vida. Porque sim, é verdade. Existem certos empecilhos que o pecado passa despercebido. Até parece que nem é pecado. O ser humano, ele é hábil em criar máscaras, em mascarar as coisas. O ser humano é hábil em renomear, ou seja, dar outros nomes às coisas que já têm nome. Isso quer criar máscaras. E o endurecimento do coração, ele mascara o nosso pecado. Quanto mais duro o nosso coração for, mais o nosso pecado passa despercebido. Existem várias linhas teológicas no conceito de cristianismo. Existe a linha conservadora que vai ao extremo e então já mete pecado onde não é pecado. Existe a linha mais aberta, mais olhada, mais bíblica, que já consegue definir aquilo que é e aquilo que não é pecado. Mas existe a linha liberal, que diz, não, hoje eu sou livre em Cristo Jesus, Deus morreu e ressuscitou para me dar liberdade, eu hoje sou livre pelo Espírito Santo, então nada me afeta. O pecado já deixou de ser pecado em mim, e eu, porque Ele morreu e ressuscitou, eu deixei de pecar. Totalmente mentira, meu amado irmão. Porque no Jardim do Éden, o pecado entrou e o povo começou a pecar e nunca deixou de pecar. Quando Cristo Jesus veio, Ele morreu, verteu o seu sangue, pagou a sua e a minha dívida e nós hoje podemos não pecar, mas continuamos a pecar. Mas podemos não pecar. Só no céu, na vida eterna, é que nós nunca mais iremos pecar. Você está entendendo isto?
Então, quando a linha liberal diz que eu agora sou livre porque ele morreu e eu já não peco mais, eles estão a mascarar, a desvirtualizar o conceito de pecado, e você não pode entrar nessa onda. Nunca se atreva, amado irmão e amada irmã, a desvirtualizar o conceito de pecado. O pecado existe. E o pecado existe nas suas veias, no seu ADN, nos seus cromossomas. Porque você tem natureza pecaminosa. E você está numa fase de santificação. Ou seja, você está naquela fase de livrar-se dia após dia de não pecar. Pecar, você vai sempre pecar. Agora você pode entrar na prática do pecado, ou você pode entrar na queda do pecado e que a graça de Deus o levante. Você está a entender o conceito de pecado para nós? Outros dizem que o pecado é obra de demónios. É nada, isso é treta, isso é mentira. Isso é empurrar a responsabilidade para outros. O demónio não peca por si. Quem peca é a carne, por isso é que Paulo diz, é a minha carne. Eu faço a vontade da carne. Olha o que é que ele diz. Mas vejo nos meus membros, no verso 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, sou eu, não é o outro, sou eu é que peco. Portanto, isso de estar a empurrar para o demónio, qual é a solução? A gente amarra o demónio e expulsa o demónio. Mas não é isso que Jesus está aqui dizendo. Eu tenho que chorar pelo meu pecado. O facto de eu amarrar o demónio e expulsar o demónio não me traz consolo de Deus. Porque o meu pecado está lá na mesma. Porque fui eu que pequei e não o demónio. Isso é outra linha teológica. Nós temos que entender, meus amados irmãos, que o pecado sou eu, é os meus membros, é as minhas mãos, é os meus pés, é os meus olhos, é a minha boca, é os meus ouvidos, é o outro tal dito cujo membro, é os meus membros que pecam e não os demónios. Sou eu que peco e não o meu irmão que peca por mim. Não o meu irmão que me leva a pecar, não, eu é que pequei, porque eu sou pecador. Quando você percebe a sua própria obra, na sua própria vida, você vai chorar clamando por Deus. Você só vai chorar este choro quando você souber que foi você próprio que pecou. Foi você próprio que se constituiu inimigo de Deus. Você vai chorar. E você vai ser consolado. O que é endurecer o coração? O que é isto? O endurecimento do coração é dividido por vários fatores. Há vários fatores que podem endurecer o coração. E muitos andam aí com o coração endurecido e nem sequer sabem que são eles próprios que estão a endurecer o seu próprio coração. Por exemplo, o desespero. Pastor, mas ele está desesperado porque o desespero não traz religação com Deus. Porque existem vários tipos de desespero. Quando a pessoa peca, e essa é que é a liberdade que Jesus nos veio trazer, é que sabendo que eu pequei, mas que Deus Pai é galardoador dos que o buscam, e em 1 de João, não sei se eu vou ler se não, mas em 1 de João, eu vou ler, não vou ler a seguir, não interessa, eu vou ler para si, 1 de João 5, 5,14. Não é 5,14, mas onde ele diz que Deus é fiel e justo para vos perdoar todos os vossos pecados. Então, quando eu entro em desespero e digo Deus nunca vai me perdoar, Deus nunca pode me perdoar este pecado. Este pecado é enorme, é grande, é grave e Deus pode perdoar qualquer tipo de pecado.
Esse é um tipo de desespero que endurece o coração, que nos afasta de Deus. Para você entender, olha o que é que Jeremias, lá em Jeremias 18:12, Jeremias estava se queixando a Deus, porque o povo estava com o coração endurecido. Porquê? Porque eles dizem, não há esperança. Porque andaremos consoante os nossos projetos e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. O povo dizia, não, nós vamos andar porque não há esperança. Isso é desespero. Como quem diz, Deus não pode fazer nada por nós. Nós estamos a diminuir Deus. Estamos a reduzir Deus à nossa própria insignificância. Há esperança, sim. Abra o seu coração. Deus pode. Não existe pecado que não possa ser perdoado. Até o maior dos assassinos, sem sinceridade do coração, ele se humilhar, se prostrar e se clamar por perdão, é perdoado. Não existe pecado que não possa ser perdoado. Segundo lugar, o que é que me pode impedir, ou o que é que me pode endurecer o meu coração? A soberba. E a soberba é o que nós vemos mais aí. E olha que eu estou falando no meio evangélico, eu estou deixando o mundo parte. Eu só estou falando no meio evangélico, porque o meio evangélico diz, eu posso até pecar, eu posso até ser mau, mas existe gente bem pior. Ele está endurecendo o seu coração com a soberba. Ele está empurrando a sua própria responsabilidade para outros. O seu pecado, seja um pecadinho, seja um pecadão, ele é tanto pecado como o do outro. Porque Deus não tem medida para pecado. Deus não tem doses para pecado. Pecado é pecado. Portanto, não vale a pena dizer que tem gente muito pior. Terceira coisa que me pode endurecer o coração é a minha presunção. Pastor, eu tenho controle na minha vida. Eu sei que às vezes vou lá, meto o pé, mas está tudo controlado. Pastor, eu posso fazer à minha maneira, porque a Bíblia me diz como é que eu... E outros dizem, eu sou o dono da minha vida. Isso é presunção. E isso endurece o coração. E isso afasta de eu ser consolado por Deus. Quarta coisa. E agora aqui, meu amado irmão, isto é escarrapachado. Nas redes sociais, nos vídeos do YouTube, nas igrejas que a gente passa e vê e conhece, é a frivolidade. O que é isso, pastor? Eu nunca ouvi. Frivolidade. São aquelas pessoas que se negam a enfrentar a realidade. São aquelas pessoas que brincam com as questões da vida. Tudo bem. É os tais liberais. É aquela gente que baseia a sua vida na argumentação. Meu amado irmão, a coisa que mais mexe comigo é quando eu estou falando com alguém, aconselhando alguém e ele diz-me, prove com a Bíblia. Isso são as pessoas frívolas. Quem tem a coragem de dizer a um pastor, me prove pela Bíblia, é uma pessoa com o coração endurecido. Uma pessoa que não é humilde. E se não é humilde, ele nunca vai chorar a este choro que é consolado. Você está entendendo isto? Amém, igreja? Tudo isto endurece o coração e nos impede de chorar o choro do sincero arrependimento. Quarta pergunta. Como cultivar um coração que chora pelo pecado? Como é que eu preparo o meu coração, pastor? Como é que eu cultivo o meu coração? Como é que eu inclino o meu coração ao choro do arrependimento sincero pelo pecado?
Como é que eu me livro destes empecilhos, destes 4 empecilhos? Porque há mais, eu só quis meter 4 porque eu não tenho tempo. Mas como é que eu me livro desses empecilhos? É muito simples. Muito simples. Olhando para Deus. Somente para Deus. Olhando para Cristo. Olhando para a cruz. Enquanto você não olhar para Deus, enquanto você não reconhecer a cruz de Cristo, o Calvário na sua vida, você nunca terá um coração de carne. Você vai ter sempre um coração duro, um coração de pedra onde não entra nada. Vou-lhe dar mais uma novidade hoje. Mais uma para você guardar para si. A minha convicção de pecado é proporcional ao tamanho de Deus em meu coração. Ou seja, se Deus no meu coração for um Deus deste tamanho, o meu pecado é deste tamanho. Mas se Deus no meu coração for deste tamanho, então o meu pecado vai ser deste tamanho. O problema é que nós temos uma visão de Deus muito diminuta, muito ínfima. É um Deus muito pequeno. E quando eu faço uma visão de Deus muito pequena, isso é normal dentro das nossas igrejas. Porque hoje não existe respeito, não existe temor. Hoje o nosso Deus, o Deus que nós louvamos, é um Deus que nem sequer sei o tamanho dele. Então logo aí, meu amado irmão e irmã, o meu pecado deixa de ter relevância. O meu pecado deixa de ter importância. Porque quanto maior o meu Deus for, maior é o meu pecado, e maior é o meu temor, e maior é o meu choro. Nós temos que pensar uma coisa. O pecado é o atentado contra a grandeza, a santidade e a perfeição de Deus. Quando nós pecamos, não estamos reconhecendo a santidade de Deus, não estamos reconhecendo a grandeza de Deus, nem a perfeição de Deus. Sabe porquê? Deixe que eu o ofenda um pouco. Ou mexa consigo, não é ofender, é mexer consigo. Porque você não conhece Deus. Porque você não sabe quem é Deus. E quando você não conhece Deus, você nunca vai chorar pelo pecado. Porque o seu pecado não tem valor nenhum. Pastor, eu quero conhecer Deus. Como é que eu posso conhecer a Deus? Pastor, eu quero conhecer esse Deus. Leia e estuda a Bíblia. Leia e estuda a Bíblia. Este livro, amado irmão, ele não caiu pronto do céu. Este livro foi, ao longo de séculos, palavras, recados de Deus, revelados e escritos pelos homens, para que eu, ao abrir a Bíblia, eu conheça o Deus da Bíblia. E não é o conhecer o Deus que eu quero utilizar na Bíblia, não. O que tenho que conhecer é o Deus da Bíblia, que se revela em cada página, em cada versículo, em cada parágrafo. Eu tenho que ver Deus. Eu tenho que ver a santidade de Deus, eu tenho que ver a grandeza de Deus, eu tenho que ver a perfeição de Deus, eu tenho que ver aquilo que Deus quer, aquilo que Deus é. E eu tenho que ver também aquilo que eu sou à luz dos olhos de Deus. Muitos só querem ler a Bíblia com o propósito de encontrar alguma fórmula, alguma receita que lhe resolva os seus problemas. Eles não leem a Bíblia para conhecer Deus. Eles leem a Bíblia para resolver os seus problemas. Infelizmente, amados irmãos e irmãs, os púlpitos das nossas igrejas evangélicas estão infectados com esse tipo de sermões. Sermões de autoajuda com versículos bíblicos. Onde, quando eu leio o versículo,
eu não consigo perceber Deus nesse versículo. Porque existe uma fórmula dividida em 3 fases para eu poder ler a minha Bíblia. Como é que é, pastor? A primeira fase dessa fórmula, de como é que eu consigo aprender a ler a Bíblia e compreender a Bíblia. A primeira fase é contexto. A segunda fase é contexto. A terceira fase é contexto. Porque quando eu tiro o texto fora do contexto, é um pretexto para as coisas acontecerem a meu jeito, ao meu modo, para que eu me alegre. Eu li a Bíblia, eu adorei aquele versículo. E o que é que está para trás do versículo e para a frente do versículo? Isso é o contexto do versículo. E isso é querer conhecer Deus. Isso é querer conhecer toda a conversa. Você já imaginou você como iniciar uma conversa com alguém e a pessoa está falando e você está para os ouvidos e só abre os ouvidos quando ele percebe que ele está dizendo algo que lhe agrada a si. Ou seja, todo o contexto da conversa passou em vão. E você não sabe o que a pessoa quis dizer. Ler a Bíblia é como ouvir toda a conversa de Deus. Tudo aquilo que Deus quer falar. Deixe Deus falar. Cale-se quando Deus falar. E fale quando Deus te calar. Isso é ler a Bíblia. Isso é tentar aprender a conhecer quem é o Deus da Bíblia. A Bíblia foi escrita para Deus se revelar através de Cristo Jesus. Quando você chega aqui ao livro de Mateus e esquece todo o Antigo Testamento, você não sabe quem é Jesus. Pode ler o Novo Testamento quantas vezes você quiser, porque você não conhece quem é Jesus. Porque Jesus está no Jardim do Éden, Jesus está no verso 1, Gênesis 1. Está entendendo isto, amado irmão? E por incrível que pareça, a Bíblia também foi escrita para revelar quem eu sou em relação ao Deus da Bíblia. Não é que eu posso todas as coisas. Não. O que tenho que saber é quem é que Deus diz que eu sou em relação a Ele. O que é que a Bíblia diz que eu sou? Não é aquilo que eu quero ser em cima da Bíblia. Só a partir deste conhecimento, quando você sabe quem é o Deus da Bíblia, quando você conhece o Deus da Bíblia, quando você aprende a ouvir o Deus da Bíblia, então o pecado começa a criar forma. O pecado começa a fervilhar no seu coração e sabe o que é que vai acontecer? Você vai chorar. Você vai se constranger. Você vai se sentir tão pequenininho, que só lhe resta chorar. E aí vem Deus e o consola. Esta Bíblia é um livro que nos chama ao relacionamento. É Deus e eu. Sou eu e Deus. Se você não tiver relacionamento com Ele, você nunca vai saber que pecou. O que é que interessa se pecou? Nem quer saber se pecou. E muito menos você vai chorar pelo seu pecado. Estou terminando. Mas eu queria dizer ainda mais umas coisas. O que é que este texto, bem-aventurados os que choram porque serão consolados, o que é que este texto revela sobre Jesus? O que é que esta frase me diz sobre Jesus? E isso é que é interessante nós percebermos quando lemos um versículo ou quando lemos 20 versículos, percebemos o que é que esses textos revelam sobre Jesus, porque toda a Bíblia revela Jesus. Se você não sabe, eu vou lhe dizer. Em toda a Bíblia, Deus só falou 3 vezes. Tudo o resto é Jesus a falar. Desde Gênesis a Apocalipse. Deus só fala 3 vezes com a sua própria voz. Mas isso é um tema para outra pregação.
O que é que este texto me revela? Em primeiro lugar, é que a lógica de Deus contrasta com a do mundo. Enquanto o mundo diz não chora, não chora, não chora, Deus diz chora. Enquanto o mundo diz levanta a cabeça, Deus diz humilha-te, constrange-te. Veja o que é que Lucas vai dizer no seu capítulo 6, verso 25. Ai de vós, os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. É ou não é um contraste? Ai de vós, os que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Jesus anda sempre ao contrário do mundo. E não é por acaso que a palavra diz que Deus escolheu os fracos para confundir os fortes. Então não tem lógica nenhuma. Escolheu os indotos para confundir os sábios. Não tem lógica nenhuma. Mas esse é o Deus da Bíblia. É o Deus que vai contra a minha própria lógica, a lógica do mundo. Segundo, o que é que eu aprendo com este versículo? Que é um Deus, Jesus é um Deus pronto a consolar. Mas consolar quem? Aos que o temem. Aos que o respeitam amorosamente. Aos que dignificam, honram e santificam o seu nome, aos que fazem unicamente e exclusivamente a sua vontade. Ele está pronto a consolar. Ele é um Deus consolador. Por isso é que Jesus diz, não temam, porque eu vou para o Pai, e eu rogarei ao Pai que vos enviará um outro Consolador. Deus está sempre pronto a consolar e Ele enviou o seu Santo Espírito para nos consolar, mas é somente aos que o temem. Não é a todos. Por que é que eu devo temer a Deus? Eu temo a Deus porque eu sei que sou impuro diante dEle. A Bíblia fala em temer de duas maneiras, tremer e temer. Eu, quando estou diante de Deus, a minha impureza tem que estar tão realçada que eu não só o temo, mas eu tremo diante dele. O pior é que Deus hoje é um amigão. Deus não. Deus é um amigão que está lá em cima no céu. Deus é aquele que me ouve quando eu estou chateado, quando eu estou aborrecido, quando eu me lembro de orar, quando Ele está lá, Ele tem sempre o guichê aberto, o expediente está sempre aberto. É assim que nós olhamos para Deus hoje. Porquê é que eu devo temer a Deus? Porque o meu afastamento dele me leva a esquecer a minha própria impureza. Eu torno-me puro aos meus olhos. Eu torno-me digno aos meus olhos. Eu torno-me limpo aos meus olhos. Deixa que eu lhe diga uma coisa, amado irmão e irmã. Deixa a Bíblia chamar pecado àquilo que é pecado. Não troque os nomes às coisas. Se a Bíblia diz que é pecado, é pecado. Se a Bíblia diz que não é pecado, então não é pecado. Não invente. Não coloque, não acrescente, não retire. Quando você deixa a Bíblia chamar pecado aquilo que é pecado, você percorreu 50% do caminho para a cura e para o consolo de Deus. Muitos andam à procura de cura, mas poucos andam à procura da cura para o pecado. E é a cura do pecado que nos leva a Deus. É a cura do pecado que nos envolve com Deus, que nos relaciona com Deus, que nos aproxima de Deus. Quinta e última pergunta. Como é que eu posso saber se eu sou um dos que choram, como Jesus diz? Pastor, eu queria saber se eu, quando choro, eu estou debaixo do consolo de Deus. E para responder a essa pergunta, eu tenho algumas perguntas.
Primeiro, para você saber se é um daqueles que choram, eu tenho que perguntar se você é sensível ao pecado. O pecado diz-lhe alguma coisa. Você é sensível ao pecado. Ou, se pelo contrário você não é sensível do pecado, você ri do pecado. Você desvaloriza o pecado. Você ignora o pecado ou tem prazer no pecado. Essas são as questões que você tem que colocar no seu coração para você próprio saber se você é os daqueles que choram. Se você não é sensível ao pecado, então você não é aqueles que choram. O choro que Jesus fala, ele não tem necessariamente que ter lágrimas ou produzir lágrimas. Este tipo de choro que Jesus fala, ele pode não umedecer a sua face. É a alma é que chora. E muitas vezes este choro é tão doloroso, tão penoso, tão insuportável, que não produz lágrimas físicas, produz aperto do coração, dificuldade em respirar. É um choro profundo, doloroso e silencioso. Como é que Deus consola? O que é que será o consolo para estes que choram? O que é que será o consolo de Deus? Numa sociedade pervertida como a nossa, o consolo resume-se em palavras de ânimo. Não chora. Anima-te. Olha para a frente. Segue em frente, levanta a cabeça. Palmadinhas nas costas. Abracinhos mecânicos. Esse é o consolo que o mundo oferece. Agora, o que é o consolo à luz do Evangelho? O que é o consolo de Deus à luz do Evangelho? É eu ter a convicção de que faça um arrependimento sincero, Deus me perdoa. Quando eu tenho essa convicção, que eu chego à presença de Deus com sinceridade no meu coração e que eu trago o perdão de Deus comigo, então eu venho consolado. E a prova de que eu estou arrependido e que trouxe esse perdão e que eu trouxe esse consolo é a paz de Deus. Quando eu sinto paz no meu coração, eu estou sendo consolado por Deus. Porque existem dois tipos de paz. Existe a paz com Deus e a paz de Deus. Você faz paz com Deus quando se arrepende e chora. E depois você traz a paz de Deus, que é o consolo. Quando você sente a sua alma desligada de tudo e de todos, ela está intimamente ligada por algo que você não entende. Você tem paz de espírito, você tem paz de coração, você tem paz interior. Então isso você foi alvo de perdão e de consolo. Esse é o consolo que Deus oferece. Em segundo lugar, como é que eu sei que estou sendo consolado por Deus? Quando eu deixo de praticar o mesmo pecado. Eu pequei a primeira vez, arrependi-me, fui para a presença de Deus. Deus consolou-me, Deus me deu paz e Ele agora vai-me dar poder para eu não pecar novamente. Esse tipo de pecado. Você está percebendo? Isso é consolo de Deus. É o poder que Deus nos concede para eu deixar de pecar. Porque eu, como eu lhe disse, nesta transição desta vida, você peca, mas pode deixar de pecar. Pode evitar de pecar. Isso é consolo de Deus. Isso é graça. Isso é o poder que Deus nos concede quando existe arrependimento sincero no meu coração. Amado irmão, é disto que Jesus está tratando.
É tudo isto que nós falamos e mais alguma coisa. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Eu quero terminar para dizer só o seguinte: vai animal ou não? Se você for um homem e uma mulher temente a Deus, se você for sensível ao pecado, você vai chorar até ao fim da sua vida. Porque você vai viver uma vida de arrependimento diária. Você vai ter ânsia, desejo de se reconciliar com Deus a todas as horas e todos os dias. E isso vai lhe causar choro. Você vai chorar até ao fim da sua vida. Mas apesar disso, a boa novidade é que você vai ser sempre consolado por Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Que Deus os abençoe, amada igreja.